segunda rodada. O Inter em ano de Libertadores. Aquela arrancada sensacional, né? O torcedor chegou até a esperança de título, inclusive de Campeonato Brasileiro. Terminou na 5ª posição. Garantiu vaga na fase de grupos. Então, aquele ano, início de ano mais tranquilo, né? Para quem começa em pré-Libertadores, dá uma ansiedade. Mas o Inter já está de boa, só fica esperando o sorteio. Apesar da frustração por terminar mais um ano sem conquistar um título brasileiro, o último foi em 1979, de forma invicta, jamais feito posteriormente por qualquer outro clube, o torcedor do Internacional tem uma boa perspectiva para esse ano de 2025. Agora será respeitado 1 minuto de silêncio no Beira-Rio. Homenagem a Raul Ferri, ex-conselheiro e diretor do Inter do Colorado, que faleceu na madrugada de sexta-feira, recebendo aí a homenagem. Nosso respeito, nossa solidariedade a familiares e amigos. Apita o árbitro Rafael Klein. Vem com a gente no Sport TV, no Premier. Saída do Internacional. Bernabé já tenta armar uma tabela pela esquerda. O Inter foi lá pagar caro, né, para contar com o Bernabé, porque ele realmente foi uma das lideranças nesses grandes jogos, nessa grande arrancada no segundo semestre do Internacional. Jogou bem demais. Agora tem essa preocupação com a lateral direita, né? O Aguirre é quem aparece para receber. Acaba errando a primeira tentativa de passe. Porque o Bruno Gomes, ele vinha sendo também um dos jogadores fortes, né? Sobretudo do setor defensivo do Internacional, junto com o Vitão. Então o Inter, a gente sabe que está no mercado. Vai tentar reforçar a defesa. Fica essa dúvida, quem que vai ser o parceiro do Vitão. E até sobre o Vitão, né? Que está sendo assediado, né? A turma quer levar o Vitão do Beira-Rio. Daqui a pouco a gente fala mais ao longo da nossa transmissão. Começando o jogo, Inter e Juventude. Ó, Vitão com a bola. Rolando para Vitor Gabriel. Bernabé. Domina e toca. Tenta escapar da pressão. Chegou deslizando o Thiago Maia. A recuperação do Enio. Volta com o goleiro Gustavo. Tem Cipriano de um lado, o Abner do outro. Gustavo vai para ligação direta para botar velocidade. De novo a tentativa com o Enio. Bernabé toma frente, gira. Sai jogando na calma com o Wesley, na tranquilidade. Vitor Gabriel. Aí o goleiro Antony. O Rocher é outro dos lesionados, né? A lista é longa, daqui a pouquinho a gente repete para vocês. Wanderson. O toque no meio, a tentativa com a Aguirre. Tabela deu boa. Aí a enfiada. Na correria, quem chega antes? Gustavo, goleirão do Juventude, toma frente. Recebe aplausos da torcida jaconeira. Wanderson. Aguirre está mais aberto à frente. O Alan Patrick encosta para tentar essa combinação. Thiago Maia também tentava ser um elemento surpresa. É a bola para o Fernando. Fernando é outro volante que agradou bastante, né, na temporada passada. Bernabé, no tapinha para o Wesley. Chega antes o Abner. A seriedade total do Abner. A bola já jogada com o Wesley. Chega para Vitão. Aguirre. Mais um argentino da equipe do Internacional. Thiago Maia. Bernabé. Thiago. Na calma, o Inter troca passes. Tenta encontrar aquele espaço, né? Já deu uma enfiada em profundidade agora. A tentativa da conexão com o Alan Patrick. Correu demais a bola. Tiro de meta para a equipe do Juventude. O Juventude chegou até as quartas de final da Copa do Brasil na temporada passada. Uma competição também que o torcedor jaconeiro tem muito carinho, né? Além do título, teve algumas campanhas como essa. O Inter tá também, claro, na Copa do Brasil, inclusive estreia na terceira fase. Os times que participam da Libertadores estreiam na terceira fase da Copa do Brasil.
Fábio Matias. O Juventude está no grupo C, o Internacional está no grupo B. Juventude é daqueles times que arrancaram com 3 pontos. Aí a pressão. Pressão do Internacional. Alan Patrick fechou a porta. Tá aí o capitão, a referência. Esse é o Felipinho. E já voltamos a ter o tempo seco, né, em Porto Alegre. Caiu aquela tromba d'água, como se diz lá. E já... Ainda bem, né, Arildo? Tava chovendo no repórter aqui, agora deu uma segurada, ainda bem. A gente sempre torce. Eu me solidarizo com os repórteres, com a torcida, com toda a galera da técnica. O jogador acho que tá tão focado que muitas vezes nem percebe, né? Se não for uma chuva tão pesada. Aí o Gustavo. Exceto os goleiros, né? Que costumam sofrer bastante com a bola molhada. A bola já tá com o time do Internacional. Ganhando mais uma chance ali. O Vitor Gabriel. Sai jogando ao lado do Vitão. Vitão faz o passe. Thiago Maia. Se movimenta o Fernando. Um pouco mais à frente Alan Patrick. O Borré ainda não conseguiu receber nenhuma, né? O colombiano Borré. Camisa 19 do Internacional. Vitor Gabriel. Bernabé. Vai pro passe, frente à linha lateral, no corredor, encontra Thiago Maia. O Wesley tentava se desgarrar. A opção da volta. O Inter valorizando a posse de bola, sem rifar. E começa os trabalhos pela direita com Aguirre. Esse é o Wanderson. Faz a parceria por ali. Aí o Vitão. O sorteio dos grupos da Libertadores acontece só depois das fases preliminares e está previsto para março, a estreia no comecinho de abril. Chega na antecipação bem o Abner, a bola volta para ele, trabalha com Felipinho. Felipinho tenta o passe longo. Jean Carlos na correria, não vai nem esperar chegar do lateral. Jean Carlos, ele mesmo bate. Eric Farias. Vem o Juventude. E o Jean sempre olhando para a área, né? Tem esse passe bom cruzamento. Volta Felipinho. Kelvin. A bola tocada para o Everton. Vai mandar de longe. Cruzado. A bola passa. O Antony foi lá para conferir se essa bola teria bom endereço. Estava em cima do lance o goleiro Antony. Chegou o Juventude no disparo do Everton de fora da área, PC. Primeira jogada mais bem construída da equipe do Juventude. Até então, o Juventude não tinha conseguido ameaçar ao gol defendido pelo Antony. Internacional ofensivamente mais presente no campo do Juventude. O Juventude coloca 5 jogadores para tentar dificultar a marcação, a saída de bola da equipe do Internacional, como você vê nessa imagem. Mas até esse instante o Internacional conseguia ser mais presente ofensivamente do que o Juventude. Bola tocou no Kelvin, sobra pro Everton, ó. A parte para cima, tenta ser agudo novamente o Everton. Uma boa finalização, né? Passou perto. Kelvin, Enio. Se esforça o Juventude para não perder essa bola aí no meio de campo. Já tá com o Felipinho. Enio. Deslocou aqui para meia esquerda para tentar trabalhar. Essa não passa. Não passou pelo Fernando. Abateu e voltou. Eric Farias. Felipinho. Trabalha agora Cipriano. E esse é o Abner. O Jadson aparece para recuar, para ajudar no desafogo. Jadson, a bola tocada lá para frente pro Gilberto, pro Giba, gol. E a jogada acrobática do zagueiro Vitor Gabriel para conseguir cortar. Gilberto começou com tudo. A gente falava sobre a passagem dele no Bahia, inclusive treinado pelo Roger Machado. Deixou muita saudade no Bahia, né? Foi um grande momento na carreira do Gilberto. Tenta repetir temporadas como aquelas no Bahia, agora no Juventude. Aí o Abner recua e ela já está com o goleiro Gustavo. O time do Juventude tem desfalque de Rodrigo San, de Kaique, de Danilo e de Adriano Martins. Adriano Martins cotado para ser titular da zaga. Cipriano.
Conseguiu o giro. Tirou do Alan Patrick. Depois chegou o Wanderson. Exagerou na pressão, acabou fazendo falta. Amanhã tem mais Campeonato Gaúcho no Sport TV. Tem Grêmio e Caxias. Transmissão a partir das 8 horas da noite. 8h30, a bola rola. 9 minutos. Vai chegando o Juventude. Boa inversão. Enio conseguiu dominar. Dominou macio. Trabalha com o Giba. Jadson se apresenta. Esse é o Everton. De novo com o Enio. O Giancarlo está flutuando ali na intermediária. A bola não foi para ele. Recuou mais uma vez o time do Juventude. Aí o Felipinho. Volta com o Cipriano. Jadson olha para frente. E o Gilberto já ameaçando fazer o facão, né? Correr em direção à área. Bola foi para ele. A posição é legal. Gilberto vai sozinho. Agora tentou o passe. A bola explodiu no Vitor Gabriel. De bola do Juventude. Márcio. Diga, Arildo. Você falou há pouco do Bernabé e do Vitão, jogadores importantes para o setor defensivo do Inter. O Bernabé foi comprado junto ao Celtic da Escócia por 5 milhões e 500 mil euros pelo Inter, além de 500 mil euros caso algumas metas sejam atingidas nesse acordo. Já o Vitão tem sofrido assédio do Flamengo, o Flamengo que já fez uma oferta pelo zagueiro do Inter. O Inter recusou, mas é esperado que o Flamengo suba o valor dessa oferta, porque a informação que circula no Rio Grande do Sul é que ele seria uma prioridade do Flamengo. Enio dominou, já está pisando na área. Enio em cima de Bernabé e a bola sai a escanteio. Escanteio para o Juventude, PC. O Juventude que faz um jogo coletivamente mais bem desenvolvido a partir dos 5 minutos do que o jogo do Internacional. Enio é um jogador revelado no Botafogo, que ano passado fez um bom campeonato brasileiro de Série B pelo Amazonas e pode ser esse jogador de velocidade pelos lados do campo. Sendo bastante participativo aí nesses primeiros 10 minutos. Foi titular já na rodada anterior. Vem Jean Carlos, ó, é uma das principais incumbências do Jean. Cobrança de escanteio. Olha a diferença do Thiago Maia para o Cipriano na estatura. Jean Carlos, a batida em curva, não tinha ninguém por ali. Tiro de meta para a equipe do Internacional. Tá no gauchão, tá no coração, tá no Sport TV. Superbet, super seguro, regulamentado e com saque garantido. Jogue agora. Amanhã tem mais dessa rivalidade. Porto Alegre e Caxias do Sul. Amanhã será a vez de Grêmio e Caxias na tela do Sport TV. Sport TV 1 Premier. 20h30 a bola rola. Um pouquinho antes a gente abre a transmissão no Sport TV. Por volta de 8 horas da noite para Grêmio e Caxias. Importante arrancar bem, né? Tiro curto, como falou o Roger Machado. Para não se arriscar, né? Imagina algum desses gigantes ficar fora das semifinais. Então não pode ratear. Aí o Wesley vai na trombada, tenta ganhar essa dividida. Ganha a posse de bola o Internacional e lateral. Bola tocada aí pro Wanderson. Vai daí, Wanderson. Bola subiu, quicando perigosamente na grande área da Juventude. Tentou o Jadson, não conseguiu dominar. Wanderson pegou, tá aí o Wesley. E a bola não chega pro Borré, né? Ainda não conseguiu participar do jogo o colombiano. Aí Vitão. O Inter que não tem Rocher, Bruno Gomes, Cleiton Sampaio, Mercado, Tabata, Gabriel Carvalho, Valência, tudo no DM. Quando se fala em duas linhas de 4, olha a marcação aqui do Juventude como é. Você tem duas fileiras com 4 jogadores. Olha aí, a imagem é esclarecedora. Essa é a marcação que o Juventude está tentando exercer em cima do Internacional e que tem dificultado um pouco para o Alan Patrick encontrar espaços. Ele que é o cérebro do Internacional. Perfeito, PC. Mais uma que bateu na parede e voltou, né? Tenta sair em velocidade o time do Juventude com o Eric Farias. Você vai junto com ele, vão acompanhar de perto. A puxada no contra-ataque. Ela vem por Jean Carlos. Corta Vitor Gabriel. Escanteio, mais um. Eric Farias aplaude. Ele temporizou, né? Esperou a hora certa de tocar para o Jean Carlos. E aí vem cheia de veneno, como sempre. Ó, por outra câmera, o cruzamento do Jean. E o Vitor Gabriel salvando mais uma. Tá atento no jogo o Vitor Gabriel. Aí o Gilberto.
Tenta achar um espacinho. A parada é pelo alto. Conseguiu afastar novamente o Vitor Gabriel, quem tocou de cabeça. Agora vai o Enio. Tenta dar aquela fatiada. Acabou carimbando o Fernando. Enio dá uma olhada, dá uma cobrada da arbitragem. A posse de bola é do Juventude, mas está sendo marcado um lateral. Aí o Fernando, ó, na bola. O Enio queria falta nessa abordagem. Rafael Klein. Foi tudo legal por aí, mas o lateral é do Juventude. Esse é o Everton. Vai tocar direto lá no seu pivô, no atacante Gilberto. Subiu o Vitor Gabriel, tirou mais uma. Avança algumas jardas a equipe do Juventude. Vai bater o lateral mais pertinho da grande área. Câmeras no Enio, holofote no Enio. Ele está participando bastante, está tentando levar perigo para a defesa do Internacional. Lá vai o Everton, prometendo fazer do lateral um cruzamento, não, cobrou curtinho. A bola do Kelvin volta para ele na dividida. Consegue levar a melhor o Borré, que ele estava marcando lá no ataque do Juventude. Eric Farias, o passe veio atrás, veio no contrapé. Agora roubada de bola, vai o Fernando. Bom, o toque do Fernando. Já se apresenta para receber a frente. Demorou um pouquinho o Borré, mesmo assim deu sequência. O Alan Patrick, chega o Wesley. Tentava achar o espaço, ganhou o escanteio agora. O Internacional. Tem bola aérea, é o Inter no ataque. Daí o Abner se esforçando para parar esse contra-ataque. O Borré se atrapalhou um pouquinho, né? Quando dominou essa bola, acabou atrasando um pouco esse contra-ataque. Mas o Wesley, que fez uma temporada de 2024 muito boa, é aquele jogador que acelera o ataque do Internacional pelo lado esquerdo. Escanteio. Então é com Alan Patrick, com efeito a parada pelo alto. Subiu o Cipriano. Lá no alto estava o Cipriano para cortar. Gigante o Cipriano, né? Foi bem. Tirou mais uma. Lateral para a equipe do Inter. Aparece aí o Aguirre. Tá congestionado lá pra frente. Então volta com o seu Fernando para trabalhar a bola com os zagueiros agora. Vitor Gabriel. Esse é o Bernabei. É o Enio que tá com a incumbência de marcar o Bernabei nesse comecinho. Fernando. Domina e toca. Acionando o Aguirre. Já dominou. Jogada curta. Wanderson teve desvio no meio do caminho. Cipriano cortou. O rebote é colorado. Aí o Thiago Maia. Gira para um lado, para o outro, se livra da marcação. Toca para Vitão, dele para Vitor Gabriel. Bernabei tentou tocar nas costas do Everton. Foi bem demais agora o Everton, hein? E se organizou na tabelinha com o Gilberto. Depois a interceptação. De novo Vitor Gabriel. Antecipando legal. Wanderson. É a vez do Colorado. Corta para o meio, chama a tabela com o Borré, a bola escapuliu, não chegou a tocar nela o Borré. Fica com o goleirão Gustavo. Amanhã tem Campeonato Gaúcho, mas tem também Campeonato Carioca. 5h30 da tarde tem Botafogo e Bangu na tela do Sport TV. Muitas atrações estaduais a todo vapor, né, nesse começo de temporada. E no detalhe o Abner. Paulo César Vasconcelos, o balanço está para fazer com 17 minutos e meio desse primeiro tempo. Jogo equilibrado. A equipe do Juventude atuando mais pelo lado direito, tentando explorar o Enio, juntamente com o apoio do Everton. Internacional encontrando uma certa dificuldade para furar aquelas duas linhas de 4 que nós vimos em imagens anteriores. E o Alan Patrick ainda não conseguiu ter espaço. Enquanto você revê a contusão sofrida pelo Everton, foi nesse momento aí, ó, do passe, sem nenhum tipo de jogador do Internacional a coçá-lo. O Internacional encontrando uma certa dificuldade para ter jogadas mais bem articuladas, porque o Alan Patrick está tendo dificuldade para ter espaços. Ele encontrando espaço, ele é um exímio articulador e pode acionar muito bem o Wanderson pelo lado direito e o Wesley pelo lado esquerdo. Mas um jogo equilibrado até o momento. Canta a torcida colorada. Estamos revendo a finalização do Everton, agora recebendo atendimento médico. Uma boa chance para a equipe do Juventude no começo de jogo.
E agora o momento da contusão, né? Ele pisa de mau jeito ali na tentativa, acabou se entortando, né, para conseguir enquadrar o corpo. Levou a pior naquela. Mas tá ali o Everton no alto do vídeo. Aparentemente tudo certo com ele. Felipinho! Nessa aí não deu tudo certo pro Felipinho, mas essa aí é clássica de começo de temporada. Vai dominar, a bola passa por baixo da chuteira. Acontece, a gente edita do VT, dos melhores momentos. Bernabé. Aí o Vitor Gabriel. Voltando com o Antony. Gilberto chega na pressão. Everton saltou pelo salto do Everton. Realmente está tudo certo. Esse é o Kelvin. Aí o volante do Juventude. Kelvin escorou o Gilberto. Jean Carlos domina e toca para o Eric Farias. Felipinho passou. E aí para quem o passe? Deu no contrapé do Jean Carlos, né? Consegue girar o Alan Patrick na habilidade para o Wesley. No Wesley é na correria. Ele tentou passar pelo Kelvin. Foi tocado com falta. Leva a mão ao rosto o Wesley na tentativa da arrancada. O Wesley é um cara muito rápido, né? Ele chama muita falta porque ele coloca o corpo e pegou, né? O Kelvin pegou com o braço aí, ó. O rosto do Wesley. Aí é aquela lance de interpretação. Não deu falta não, ele parou porque o Wesley caiu. Fiquei com a impressão que ele não marcou a falta. Mas o replay é implacável, né? Com o Kelvin. Ele marcou a falta, né? Porque houve a falta no Wesley. Ele foi atingido no rosto. Não tem aquele gatilho. Ficou na bronca o Roger Machado pedindo o amarelo pro Kelvin. Detalhe da reação com o Arildo Palermo. É aquele lance de interpretação, né? O árbitro cuida para ver se tem o gatilho, né? Para caracterizar uma cotovelada ou não. Bernabé. Vitor Gabriel. Aguirre. Faz o passe rasteirinho, tenta a combinação com o Borré. Cipriano bateu. A bola voltou para ele, Borré. Já tá com o Alan Patrick, não tá mais. Thiago Maia. Chega antes do Jadson. Veio deslizando, com apetite no carrinho. Vai o Bernabé. Combinação com o Wesley. Que passe, mas acabou o campo. Deu uma pisada, a bola tocada de calcanhar. Acaba o campo, a posse de bola da Juventude. É sempre bom lembrar que é início de temporada, segundo jogo das duas equipes. Agora esse lado esquerdo do Internacional com Bernabé e com Wesley é um lado muito forte. E aí o Fernando tá com o Bernabé novamente. Agora ele volta com o Aguirre para trabalhar na tranquilidade. Um pouquinho mais de espaço, um pouquinho mais de tempo para armar essa jogada. Fernando tenta flutuar entre as linhas ali o Alan Patrick. Vai pela esquerda, ó, aquela combinação sublinhada pelo PC. Agora com o Alan Patrick, Thiago Maia pisando na área, Bernabé, e a parada é pelo alto, subiu para cortar o Felipinho. Vai para escanteio. Boa armação de jogada colorada. Tava engatilhando para fazer o sem pulo o Wanderson, né, na finalização. Antes dele o corte veio. Ó, por outra câmera, a bola flutuando. E o Felipinho saltou alto, se espichou o Felipinho para tirar para escanteio. Roger Machado naquela ansiedade para ver o gol. A parada pelo alto. Fernando chegou a embalar, teve desvio de defesa. Novamente vamos para escanteio. Aí o Vitão, ó, se apresentando, o zagueirão Vitão. Pretendido pelo Flamengo. O Inter de olho em reforços para a linha de defesa. Torcedor na expectativa, né, na torcida para manter o Vitão na casa. Alan Patrick, escanteio para o Inter. A parada é pelo alto, a bola passa, dessa vez não teve desvio. O Vitor Gabriel subiu livre, ele deixou gol no jogo anterior. Essa aí ele acabou errando um pouquinho o tempo de bola no cabeceio. Veio no susto, né, PC? Entre tantos atributos que o Alan Patrick tem, um deles é esse. Ele é o cobrador oficial de escanteios, de falta da equipe, bate muito bem na bola, com uma precisão impressionante. No Sul a gente fala que ele pifa o seu companheiro, deixar na cara do gol. Com esse passe, dá aquela pifada.
E aí, falta marcada, tem gente desesperada dizendo que não foi falta, tem amarelo pro Thiago Maia. (23:50). A gente está revendo. O cartão amarelo pro Everton, né? Cartão amarelo pro Everton por essa mão no rosto do Wesley. Que foi idêntica à mão do Kelvin, também no rosto do mesmo Wesley. Só que lá o árbitro entendeu que não era para cartão amarelo. Tempo para amarrar a chuteira. 0-0. Quem será que vai caprichar primeiro, botar a bola na rede? A posse de bola é do Inter. Aí o Everton gastando seus melhores argumentos com a arbitragem, mas a falta tá marcada. Alan Patrick. Sempre ele, posicionado o Alan Patrick. Vitão, Vitor Gabriel, acabou de ter uma grande chance na pequena área, o Vitor Gabriel. Buscando seu segundo gol já nesse gauchão. Confirmação do cartão amarelo para o Everton. Vamos ver a cobrança do Alan Patrick. A parada é pelo alto. Na intervenção do goleiro Gustavo. Ninguém bateu na bola e o Gustavo tem que estar ligado para o possível desvio. Estava ligado o goleiro do Juventude. De novo tem jogador no chão. Com 25 minutos da primeira etapa. Fica um pouquinho mais truncado agora. Márcio. Diga. Instantes atrás o Gilberto, goleador da equipe no gauchão, marcou 2 gols na estreia, trocou de chuteiras, né? A gente não sabe ainda o problema que teria ocorrido com o calçado, né, com a chuteira, mas aqui na beira do gramado trocou de chuteiras. Perfeita informação do Rogério Giareta, de olho em todos os detalhes. Então gibagol de chuteira nova. Rafael Klein tendo um certo trabalho, mas a galera tá de boa ainda, sem reclamações excessivas, né? Apenas trocando uma ideia. Concentração da galera colorada. Vitão. Tá aí o Vitor Gabriel. Posse de bola do Inter. Bernabé. Vitor Gabriel, Vitão, a bola passa por ele. É acionado o Aguirre. O argentino toca pro Vitão. Juventude, como quem não quer nada, vai subindo a sua linha, ó. O Gilberto já vai chegando perto do Antony. Apurando o Antony para fazer esse passe longo. Tentativa do rebote ali do Borré com o Cipriano. Melhor para o Juventude. Agora o Thiago Maia aparece para consertar. Vitão na cavada. Bom toque, enxergou legal. Fez bom passe para o Wesley. Bernabé tentou a combinação com Alan Patrick. Everton estava atento, botou o pé na bola. Ela chega para o Felipinho. Vai Felipinho, dá um chutão pra frente, dá uma bicuda pra afastar a pressão. Ela cai nos pés do Vitão. Aguirre volta, Vitor Gabriel, tá aí o Borré. Centroavante colorado, Fernando. A bola tocada para Wanderson. Aguirre. Domina, escapa da marcação, prende bola o Inter, procura o espaço. Amanhã tem Brasil e Espanha. Quartas de final mundial de handebol. O Brasil avançando, hein? Mandando bem demais no handebol. Amanhã mais um capítulo aqui, bola pro Wanderson, deixa a bola correr, tenta o cruzamento rasteiro, ela para no Cipriano, chega deslizando, novo escanteio, PC. E você tem que observar muito o Aguirre, porque afinal de contas o Internacional perdeu o Bruno Gomes, que deslocado, migrou do meio de campo para a lateral direito, foi muito bem ano passado. A lesão que teve vai afastá-lo praticamente da temporada. É a grande oportunidade do Aguirre, contratado em agosto. Movimentação na área, se empolga o torcedor colorado, parada pelo alto, Everton salta para tirar. Rebote ficando com Aguirre, joga ainda mais atrás com o Antony. Que foi companheiro do Bernabé no Lanús, né? Perfeito, PC. Caras que se conhecem. Aí o Fernando. Tapinha para o lado para o Thiago Maia. Dele para Wesley. Um certo espaço para carregar essa bola. Levanta a cabeça o Wesley. Corta para o meio. Faz a finta. Já costurou. Vai passando. Bernabé de primeiro. Levantamento. Felipinho de novo. Estava de olho no Wanderson. O Wanderson louco para essa bola sobrar, né? Para o Felipinho falhar e ele conseguir pegar essa bola de primeira. A insistência é o Internacional.
Aumentam os decibéis no gigante da Beira-Rio. Galera empolga. Fernando. Toque para Wesley. Buscando sua primeira vitória nesse gauchão. O Inter vai para cima. O Juventude tenta a segunda. Aí o Bernabé. Parou, ameaçou o lançamento direto para a área. Joga curto com o Thiago Maia. Chega para o Alan Patrick. Esperou a hora certa. Aguirre no levantamento. Ninguém fechando na segunda trave. Apenas o Everton para ficar com ela. Joga com o Enio. Tá embretado por ali o Enio. Volta mais atrás com o Everton. Consegue a combinação. Consegue se safar dessa pressão colorada. Agora o Jean Carlos. Tem mais habilidade, né? O Jean. Opa, esqueceram da bola e o Wanderson chegou. Depois o Jean Carlos tenta consertar. Esse aí é o chamado perde-ganha, ó. Ninguém fica com ela, bola em disputa. Agora sim o Kelvin aparece para tomar conta da bola. Enio domina. Tenta escapar da marcação do Bernabé. Conseguiu no primeiro momento. Vai arrancando o Enio, entrega a bola numa boa para o Jean Carlos. Gilberto, vai o Jean sozinho. O Gilberto fechava lá pelo alto. Jean Carlos tentou soltar a bomba, tiro de meta. A opção dele foi a pior possível. Ele tinha o Eric passando pelo lado esquerdo, o Gilberto mais bem posicionado. E ele escolheu, enquanto você revê o lance, que a indecisão entre o Filipinho e o Eric resultou numa possível jogada para o Internacional, e ele escolheu o arremate. A continuação da jogada com o Eric pela esquerda seria mais recomendada, era mais recomendada. Mandou de longe e para longe essa tentativa. Aí o Wanderson, um empurrãozinho, mas a bola segue com o Internacional, nada marcado. Rente a linha lateral, sai jogando. Aí o Borré tenta se criar para cima da marcação do Kelvin. Wanderson ligadaço, aparece para tomar essa bola. Alan Patrick, Fernando, volta com o Vitão. A galera aplaude o Internacional nos passes curtos. Aí o Bernabé já olhou para o Wesley, hein? O Wesley se coloca agora em posição de impedimento, que o lançamento não veio, então ele volta. Bernabé espera, joga mais atrás. Tá aí o Vitão. Esse é o Fernando. Se movimenta Alan Patrick. O Kelvin tá na perseguição do Alan Patrick, ó. Aí o Bernabé. Joga com o Wesley. Vai avançando, tem o Thiago Maia com ele. A tabela acontece. Aí apareceu o Kelvin bem posicionado para roubar essa bola. Jogo de corpo aí, tudo certo, tudo legal, tudo valendo. Boa bola defensiva do Thiago Maia. Alan Patrick com o Borré. Do outro lado, Wesley pega o goleirão Gustavo. Wesley não conseguiu tirar do goleiro, né? Enquadrou para tentar mandar lá na bochechinha da rede. Não pegou legal nessa, PC. Você vê o Internacional, especialmente pelo lado esquerdo, sendo bem produtivo. Tem um espaço aqui de jogo pelo lado direito, mas o Aguirre até apareceu em um lance cruzando. Wanderson ainda está muito discreto no jogo, mas há uma força ofensiva do Internacional acentuadamente pelo lado esquerdo. E aí deu a impressão de estar impedido, né? Naquela jogada o Borré dominou, fez a... E o Roger fala com o Aguirre, como nós vimos na imagem anterior, porque tem também a possibilidade de você produzir jogo ofensivo pelo lado direito. Não precisa ficar concentrado apenas no lado esquerdo. Quando estava o Bruno Gomes, o torcedor do Internacional tem uma lembrança de como ele ofensivamente era participativo na temporada passada. Pois é, uma pena, né? Uma pena, porque a perder de vista a data de retorno do Bruno Gomes, a gente torce que seja, como sempre, né, o mais rápido possível, mas a gente sabe que lesão de ligamento é mais complicado. Então boa parte da temporada infelizmente vai perder, né, o Bruno Gomes. E o Internacional tem outros dois desfalques que estão com a seleção sub-20. Não entraram em campo, aliás, não é nem muito legal a gente falar sobre isso. Foi 6-0 para a Argentina. Gustavo Prado e Ricardo Matias fazem parte do grupo, mas não estiveram em ação. Vergonhosa a estreia da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. Um time absolutamente sem conceitos definidos, sem identidade, e a facilidade com que a Argentina construiu o placar chama muito a atenção. Realmente foi triste, né, de acompanhar. 6-0, um gol atrás do outro. Vamos para a próxima, né? Ver o que acontece. Como é que o Brasil vai tentar se recuperar dessa? Foi a estreia do Sul-Americano Sub-20.
Aí o Everton foi pro chão, depois desce, o Everton entendeu como falta e não, jogo de corpo. Cipriano, começa a Juventude. Coloca na conversa o goleiro Gustavo. Tenta o passe e passou pertinho ali do Alan Patrick. Esse lançamento, e agora o Felipinho se atrapalhou. Já tá com o Alan Patrick, olha pra área, tentou Borré. O corte do Abner meio esquisito, também deu sorte. A bola caiu nos pés do Everton. Enio tocando para Jadson. O passe na profundidade pro Jean Carlos. Domina Jean. Tá cara a cara. Ninguém acompanhou Jean Carlos. Agora era para finalizar. Ele resolveu passar e não tinha ninguém acompanhá-lo. Era para bater. Agora sim ele poderia tentar a finalização. Que chance que se apresentou pro Jean Carlos e não foi marcado impedimento. Eu fiquei acompanhando, né, se o Cássio Pires ergueu seu instrumento de trabalho. Identificou composição legal. Saiu cara a cara com o goleiro Antônio Jean Carlos. 34,5. Poucas chances até aqui. Essa foi uma delas, né? Uma chance clara. Thiago Maia. Aí o Bernabé. Muita bola na profundidade. O corte do Cipriano aconteceu. Jadson, mais um lançamento pro Enio. Tem velocidade, mas não tanta, né? A bola ficou mais pro Antony. O goleiro do Inter sai jogando rasteirinho aí com o Vitão. Esse é o Aguirre. O argentino pisa na bola, volta com o Vitão. Ao seu lado tem o Vitor Gabriel, de zagueiro para zagueiro. A partir de segunda-feira, Circuito Mundial de Surf. Etapa de Pipeline no Havaí. Muitas atrações nesse mês de janeiro. Muita coisa boa pela frente. Aí o Vitão. O passe de prima do Wanderson. A combinação com Aguirre. Alan Patrick protege, tira de 2. A jogada de muita inteligência. Volta para o Thiago Maia. Bernabé levanta os dois braços, né? Para pedir essa bola. Estava livre. A bola chega para o Alan Patrick. Tenta achar um espaço na cavadinha. Com toque de cabeça do Cipriano. E aí o Eric Farias. Tenta puxar esse contra-ataque aí o Eric. Você acompanha de perto essa dividida. Vitão chegou junto. E a galera da comissão técnica ali no tablet, né? Quase que dá uma trombada do Eric Farias no Fábio Matias, do seu auxiliar técnico. O lateral é do Juventude. E o Jadson desabou. O Jadson tá no gramado. Ô galera, querem clássico, hein? Teremos clássico sim na fase de classificação do Gauchão. Para a turma do Juventude, tem Caju no próximo sábado. Vai ser no estádio Centenário. E o Grenal, quando é que é? Na sexta rodada, no dia 8 de fevereiro. O Grenal vai ser na Arena do Grêmio. Aí Márcio está revendo o momento da dividida. E lá à direita no vídeo, é o momento em que desaba o Jadson. Diga! Roger Machado, que normalmente fica mais tranquilo na beira do gramado, agora conversa com seus jogadores. Ele parece um pouco mais tenso nesse primeiro tempo, preocupado com a criação do Inter do meio para frente. Ele gesticula a todo momento indicando isso. Pois é, o relato que nos traz o Arildo, aí a gente está revendo, ninguém acompanhou e o Jean. O Jean disse que não ouviu uma orientação, né? Daqui a pouco chega o cara gritando, ninguém pediu, mas também não se ligou que estava sozinho. É início de temporada e uma das coisas que deve estar inquietando o Roger é o desequilíbrio. O Inter ataca muito pelo Internacional, ataca muito pelo lado esquerdo, então assim pelo lado direito. Do outro lado, a equipe de Juventude já deu para perceber que quer atrair o Internacional para o seu próprio campo e tentar, através de passes desses que você viu aí, que foi quem deu o passe para o Jean Carlos, especialmente, surpreender o Inter desguarnecido. Até o momento, levando-se em consideração que este é o segundo jogo das duas equipes da temporada, fazer um jogo bom de se assistir. Muito bem, já para vocês, melhores momentos. Márcio. Diga, Rogério Giaretta. Do lado do Juventude, todo mundo pro aquecimento. O preparador físico Rodrigo Esquilani, a pedido do técnico do Juventude. Perfeito, a gente vê que o Jadson vai tentar voltar. Está pedindo autorização do árbitro Rafael Klein. Aí o Vitão, Enio na correria, dá um pique para tentar atrapalhar. Aguirre gira. O time do Juventude conseguiu atrapalhar essa saída do Internacional. Ganha o lateral. Aí o Jean Carlos.
Lembrando que o Nenê está no banco de reservas. Desde a temporada passada, né, a comissão técnica alternava os jogos, tem que usar com sabedoria, né? O Nenê pensando muito na parte física. Bateu, voltou. O Jadson já tá legal, tá na disputa. Felipinho tenta o passe à frente. Vai atrás da bola o Jean Carlos. Vitão antecipa e ganha um lateral pro Inter. Teve desvio do Jean Carlos. 39 primeiro tempo, segunda rodada do Campeonato Gaúcho 2025. Cipriano, Anderson chapa a bola de prima, tentando lançar para o Wesley. Aparece Everton. E o Everton vai costurando, ó. E costurou, depois o passe veio nas costas do Eric Farias. O Eric aplaude para dar aquela moral, valeu a tentativa, mas a bola é do Inter. Aí no detalhe o Aguirre. Manda lá pra frente, lá pro Borré. Boa intervenção do Cipriano. Aí o Everton, Enio. Tabelinha, se atirou o Everton. Chega cabeceando o Fernando. A bola vai cair nos pés do Wesley. Dominou, botando na frente. O Wesley tenta assistência. Caindo pra trás o Kelvin, cortou mal. Vai chegar o Wanderson. Tentava a combinação, assistência pro Borré. Ele prensou a bola, né? Tava dividida. Sobra fácil pro goleiro Gustavo. A linha defensiva do Juventude, ela tem um desequilíbrio. Aqui pelo lado esquerdo, o Felipinho até agora está muito inseguro no jogo. Estamos revendo aí, ó. Tinha bastante tempo. O Wanderson não foi fominha. Achei que ele ia chegar chutando essa bola. Conseguiu afastar o Cipriano do jeito que deu. A marcação estava em cima do Borré. Aí o Felipinho. Cipriano. Tocando para Abner. Os companheiros de zaga aí da equipe do Juventude. Cipriano faz o passe para o Jean Carlos. Bem executado o passe. Olha o Enio. Chegou, tá livre o Enio e já tá na área. Voltou. Jean Carlos bateu. A bola estourou no Vitor Gabriel. Jean de direita. Aí não é a perna da preferência. E agora o Gilberto caiu. E agora o Gilberto já avisa que não vai ter condição, hein? Fazendo o gesto clássico. Cena muito comum em início de temporada, né? E com a experiência que tem, o Gilberto, ao cair, você viu a sinalização, você vê primeiro a finalização do Jean Carlos com a direita, depois vai vir com a canhota, depois vem a finalização de direita, e na corrida aqui o Gilberto, quando ele estica a perna, ó, e a experiência já ensina, já o permite dizer, pedir a substituição. Sentir a gravidade, pedir a substituição. Show de imagens da nossa equipe, como sempre, né? E teve gol do Betim em cima do Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro. Betim 1 com Eurico, Cruzeiro 0, Betim 1. É o começo de temporada apresentando as suas dificuldades para os grandes do futebol brasileiro. Cruzeiro sendo surpreendido pelo Betim. Primeiro tempo de jogo, a partida que começou também 4h30 da tarde. E vai trocar, hein, Marcio? Ele já tinha sinalizado, né, Rogério? E aí a gente fica no aguardo, né? Vai ter que passar por exame para saber qual a previsão. Esticou, sentiu a fisgada e já pediu alteração. O Fábio Matias já decidiu quem entra. Gabriel Tagliari, camisa 19. Muito bem. Gabriel Tagliari, boa recuperação aí para o Gilberto. É aquele começo dos sonhos para ele na primeira rodada, né? Para um centroavante deixar 2 gols da vitória, mas infelizmente na segunda rodada sofre essa lesão muscular. Tem que pensar na temporada. Nesse instante, você precisa pensar na temporada. Gabriel Tagliari vai ter um pouco mais de movimentação, não tem a mesma experiência do Gilberto, mas é um atacante também que pode compensar aí a saída precoce do Gilberto. Já está colocado na área o Tagliari. Chegou deslizando o Thiago Maia. E a posse de bola é do Juventude. Aí o Thiago. Reta final de primeiro tempo.
Daqui a pouco, melhores momentos, gols, mais informações para vocês dos estaduais. Aqui no nosso intervalo no Sport TV no Premier. Lá vai o Everton. Uma das últimas chances dessa primeira etapa. Everton agora ele meteu na área, parada pelo alto. Consegue o corte de cabeça o Fernando. Abner jogando com o Cipriano. Se reorganiza o time do Juventude. A zagueirada que tinha subido já voltou. E aí o Jadson. Esse é o Kelvin. Levantou a cabeça, daquela fatiada bonita. A bola vai chegar macia, ó, no pé do Filipinho. E ele vai para o cruzamento. A bola faz um arco. Consegue afastar o Vitão. Thiago Maia na sobra. Borré escora certinho. A bola chega para o Wesley. Mais 5. Ah, legal. Ia dizer poucos segundos, né, restando, mas do tempo regulamentar. O Arildo nos avisa que vamos a 50 minutos nessa primeira etapa. Wanderson domina, tem espaço para progredir. Ele avança. Vai carregando, entrega para Aguirre. Finta o cruzamento, levou na conversa. Cipriano estica a perna esquerda para tirar para escanteio. É enorme o Cipriano. Tem 1,96 m, o zagueiro do Juventude. Usou toda a sua... E mudou. Juventude que mudou a sua zaga em relação ao ano passado, né? O último a sair foi o Danilo Bouza, que estreou inclusive no Campeonato Gaúcho, mas está indo para o futebol japonês. Pois é, foram alguns minutos de despedida, né? Saiu no banco, jogou alguns minutos e encerra sua passagem no Juventude. Wanderson, a parada pelo alto. Aí o corte do Abner, mais um escanteio. Então segue todo mundo por ali. Tirou o Abner. Escanteio para o Inter. Vai na insistência na bola aérea. E lá vai o Wanderson de novo. Vai colocar efeito nessa bola. Olha a disputa pelo espaço. A parada é pelo alto. Aí o Vitão subiu, desequilibrado. Que é isso? Desculpas, claro, né? Não é o que ele gostaria de ter feito. Aconteceu, começo de temporada, a gente bota nessa conta. Mas o Inter tem mais um escanteio. Só que isso não tem a ver com começo de temporada. A gente tenta passar um pano aqui, né? O erro técnico, né? Escanteio pelo outro lado. Agora vai o Alan Patrick, fechadinho, subiu o Kelvin, testou, Thiago Maia, chapou, espalma, Gustavo. Thiago Maia chapou bonito, hein? Ele que é especialista também em futevôlei, o cara tem muito com controle da bola. Até não pegou tão em cheio assim, mas com boa direção, né? Pegou de primeira, bom tempo de reação do Gustavo, tira para escanteio de novo, um festival de escanteios nessa reta final de primeiro tempo. Lá vai o Wanderson, por esse lado tá indo o Wanderson. A parada na primeira trave, vai passando por todo mundo. Aí o Thiago Maia, pega a sobra. Insiste o Colorado, Bernabei, manda lá pro alto, sai em falso, agora o goleirão Gustavo. Ela cai nos pés do Wanderson, tenta costurar pro meio, levantamento, com desvio, a bola sai. De novo Vitor Gabriel, goleiro caído, goleiro Gustavo. E o Vitor Gabriel tendo outra boa chance pelo alto. Olha só, saiu de soco, né, o Gustavo. Até teve o choque com seu companheiro Felipinho. E aí depois ele desaba, ó. O Wesley estava por ali tentando atrapalhar o goleiro do Juventude. Depois do levantamento, a bola chegou flutuando. Não conseguiu acertar em cheio o zagueiro Vitor Gabriel. Tentou dar uma esfriada no jogo ali o Gustavo. Recebe o atendimento médico. Jogo duro no primeiro tempo, Paulo César Vasconcelos, 0-0. Jogo equilibrado, Internacional um pouco mais produtivo ofensivamente pelo lado esquerdo, consequentemente oferecendo alguns espaços, a equipe do Juventude tentando atacar ali pelo lado direito. O Enio pode ser um jogador um pouco mais ambicioso na busca de um duelo de 1 contra 1 com o Bernabei, mas sempre tem que se levar em consideração que é início de temporada. Então, mais vale para os técnicos observar os ajustes que precisam ser feitos. Roger Machado tinha um planejamento para esse começo, com o Bruno Gomes na lateral direita. Não vai contar com o Bruno Gomes, está aí o Aguirre, ainda tímido no apoio, mas mais seguro na marcação, diferentemente do que acontece pelo lado esquerdo, onde o Bernabé é um jogador muito solto, seguro na marcação e muito constantemente presente no ataque. Márcio. Diga.
Teremos mais 1 minuto de acréscimo, vamos até 49. Valeu, Rogério. Acrescentou um. E o jogo vai embora. Tem mais tempo aí, ó. Pra, por exemplo, o Internacional tentar nesse contra-ataque com a Aguirre. Um tapinha para Borré. Perde o equilíbrio. O Cipriano vai dando uma bronca enquanto o Borré desabava. Cipriano achando que encenou. É gol do Flamengo. A bolinha anuncia. Volta redonda 0. Michael abre o placar pro Mengão. Campeonato Carioca, 5ª rodada. Primeiro tempo rolando. E aí, o Cipriano, ele é pesado, né? Perdeu o equilíbrio, o Borré ficou com o braço aberto, essa cara de esperando alguma definição, né? Tipo, e aí, Rafael Klein, e aí, professor? Temos o VAR, então o Rafael troca uma ideia. Até o Anderson da Silveira, que está na arbitragem de vídeo, dá uma olhada. Tem esse movimento aí de braço direito. É sempre subjetivo, né? A gente sempre tenta saber se é o suficiente para derrubar. Ó, então estão revisando, gente. Não é. Ele vai pro vídeo. A recomendação do Anderson da Silveira. É um jogador muito forte, o Cipriano, e tem aquele movimento de braço, né? O Borré perde o equilíbrio, desaba dentro da grande área. Possibilidade de pênalti no Beira-Rio. Nessa reta final, o torcedor se empolga. O garotinho ali filmando, né, com o celular e cobrando do Rafael Klein. O garoto pequenininho já metendo pressão na arbitragem. Ó, essa é a imagem que o Rafael Klein está analisando, é a grande autoridade. E aí, lance subjetivo. Muitas vezes quando o cara para olhar, porque foi recomendado marcar o pênalti. O problema desse lance é que ele vai ser pênalti num jogo, não vai ser pênalti no outro jogo. Estamos começando a temporada, você vai ver esse lance várias vezes. Muitas vezes não será considerado pênalti, em outras será considerado pênalti. Acredito que no jogo de hoje, quando o Anderson da Silveira, que é o árbitro de vídeo, chamou, é possível que o Rafael Klein dê pênalti. Mas pode acontecer em outras situações e não se dar o pênalti. É um dos grandes problemas que a arbitragem brasileira tem, que é o excesso de subjetividade na avaliação de lances e o excesso de interferência do árbitro de vídeo em outros. Ficou na dúvida, né? Demorou um pouquinho na indecisão. Agora ele apita o pênalti. Tem pênalti no Beira-Rio. A possibilidade de abrir o marcador. A galera colorada já comemora. Pênalti marcado, PC. E o que contribui também para interferência, além dessa dedo nervoso da arbitragem de vídeo brasileira, é que o Cipriano faz o primeiro ato e depois ele levanta os braços como quem diz, eu não fiz nada. Esse levantar de braço o denuncia. Eu chamei a atenção, né? Porque o Borré estava ali cambaleando, perdendo equilíbrio, e o Cipriano já estava levantando, dando bronca no Borré, que não tinha nem completado o ato de cair, né? Dizia, não foi nada, tá encenando. Bom, foi marcado pênalti. Aí o Borré tá segurando a bola, mas vai o Alan Patrick, né? Vamos ver, normalmente tem isso agora, né? Ficar um tomando conta, o guardião da bola até o cobrador recebê-la e bater. É motivo de discussão no bar e também entre os jogadores adversários. Ó, o Jean Carlos dizendo que não caracteriza o movimento do Cipriano pênalti e os colorados, claro, defendendo o seu lado, PC. O que eu entendo é o seguinte, se o árbitro viu e não marcou nada, o árbitro de vídeo não tem que intervir, a não ser que seja algo absolutamente assintoso. Hoje o Internacional é beneficiado, amanhã ele reclamará de uma marcação em jogada idêntica. Começamos a temporada com os mesmos problemas do ano passado em relação à participação do árbitro de vídeo num jogo. Perfeito, vai o Borré mesmo, ó. O Borré tomou conta da bola, assumiu a responsa e vai para a batida o colombiano. Ele contra Gustavo. Deve ser o último ato desse primeiro tempo no Beira-Rio. Borré, olhar fixo para a bola. Pênalti para o Colorado. Depois da revisão de vídeo. Colorado em busca da primeira vitória no Gauchão, 25. Já foi autorizado. Toma o seu tempo, Borré, ele bate! Gol! Chama o Borré para abrir
Primeiros trabalhos do gigante da Beira-Rio. Num ano importante, um ano de liberta. E o Colorado buscando a retomada do título gaúcho. Marca o seu primeiro gol oficial no Beira-Rio nessa temporada com o Borré. Esperou a definição do goleirão. Mascote comemora, torcida pula de alegria, extravasa. Tava com saudade, né? A galera de Porto Alegre de comemorar gol no Beira-Rio. Abrindo os trabalhos, Borré, 1-0 para o Inter PC. Resultado. Segundo gol de pênalti do Inter nesse Campeonato Gaúcho, né, mano? Verdade, o Alan Patrick marcou em Bagé contra o Guarani. Giraldo começou na base do Deportivo Cali da Colômbia. Novidade nessa temporada e agora na equipe do Juventude. Ele e Giovani. Posse de bola com o time da Serra Gaúcha. Abner. Começa o segundo tempo para vocês aqui no Sport TV e no Premier. Tá aí o Gustavo. Daniel Giraldo, colombiano, na vaga do Jean Carlos. Aí Gustavo. E o Giovani entrou na vaga do Eric Farias. A confirmação na tela para vocês. Para quem tá chegando agora, né? Tava fazendo seu lanchinho, correndo no intervalo, tá chegando agora, a gente repete as alterações. Opa! Bolinha já nesse comecinho de segundo tempo, que começou o segundo tempo aqui em outros jogos também que estamos acompanhando. Jogos às 4h30 da tarde. Olha que boa bola pro Enio. É gol de plata pro Flamengo. Volta Redonda 0, Flamengo 2. Finalização de primeira para muito longe. Foi a primeira bola do Daniel Giraldo. O cara tá chegando agora, né? Agora mesmo, né? Acabou de chegar a primeira toque na bola. O Enio pode ser um pouco mais ambicioso. É o tipo da jogada que o marcador tá ali na frente, tenta o drible, vai para cima, procura a linha de fundo. Pode ampliar um pouco mais a sua participação ofensivamente, ao invés de logo tocar para quem está posicionado dentro da área. Buscar o drible, ele é um jogador rápido, tem facilidade para isso, pode ser mais produtivo. Posse de bola com o Inter. Esse é o Fernando. Gira para cima do Gabriel Tagliari. Aí o Vitor Gabriel. Bernabei já costurando, já deixou 2, vai avançando, o homem é ágil, é rápido. Bom toque pro Wesley, travado pelo Kelvin. Aquele carrinho que chega, é o Jadson, né? Aquele carrinho que chega em cima da bola. E já estava rolando treta, uma pequena discussão, empurra-empurra na saída do primeiro tempo entre esses atletas. Ele que veio em mim, foi mais ou menos o que ele falou, né? O carrinho foi em mim, professor. E aí? É que o árbitro, Rafael Klein, percebeu mesmo que a gente. Nossa senhora. Essa entrada é para amarelo, né? Essa é uma entrada para cartão amarelo. Rafael Klein foi excessivamente tolerante. E aí depois troca de empurrões. Não tá legal o clima entre Wesley e Jadson. A falta foi do Jadson no Wesley. Aí o Alan Patrick. Faz bom passe, vem o Aguirre. De primeira ele tenta lançar para a área pro Wanderson. Salta Gustavo. Sem problemas para ficar com essa bola, não dá rebote. Tocando rasteirinho aí com o Giraldo. Giovani na primeira participação. Abner. Bola para o Everton. De novo com os zagueiros. Aí o Juventude ameaçando um passe longo. E é o que faz o Abner. Apostando na velocidade do Tagliari. A bola chegou para ele. Perdeu um pouquinho de tempo para dominar. Marcação chegou do Vitor Gabriel. Esse é o Enio. Olha para a área. O passe dado para o outro lado para o Giovani. Giovani dominou com o braço, Giovani. Ele mesmo está tocando no começo de braço ali para mostrar onde que tocou. Tem nem o que argumentar, Vamos ver onde é que foi. Giovani. Deus, ele se posicionou mal. E aí o corpo mal posicionado não tinha como dominar essa bola. Bateu no muque, né? Ali no bíceps. E aí o Gilberto com a
A seriedade, a frustração, né, estampada no rosto depois de ter saído com um problema muscular. Começo de temporada, vai aguardar exames aí para saber quando que volta. Wesley tenta costurar pelo meio. Bateu, voltou. O Borré aparece para tomar conta da bola, entrega para Alan Patrick. A bola escapuliu, não conseguiu chegar antes da saída pela linha lateral. Bernabé, a galera aplaude. O Inter tá ganhando 1-0, gol de Borré de pênalti. Terceiro gol do Inter nesse Campeonato Gaúcho. Aí o Jadson, capitão do Juventude. Esse é o Everton. Bola tocada lá pro Taliari. Taliari gira, aciona o Giovani. De novo vem a bola pelo alto. Ó, o Giovani agora matando numa boa, com o pé. Para trabalhar, para progredir, para avançar. Faz bom passe pro Jadson. Evitou a saída, a posição era legal. Chega Aguirre para salvar. Que bola do Giovani, hein? A metida de bola no ponto futuro na área. Enxergando bem a infiltração do Jadson. Solta de novo. E o Jadson veio de trás, ó. Não conseguiu ele dominar em velocidade. Giovani, depois daquela matada de braço, agora aparecendo, mostrando a que veio, né? Mostrando seu talento. Dominou legal, faz bom passe. Agora ele quem recebe. Vem de novo Giovani pela esquerda. Ele contra Aguirre. Boa finta do Giovani. Tenta assistência. Bernabé afasta. Já na pequena área. Ô, Abner. Finta bonita. Que frieza, seu Abner. Mas é interessante porque o Giovani entrou com a disposição para o drible. Não tem medo de buscar o drible, de buscar o 1 contra 1. O mesmo pode fazer o Enio pelo lado direito. Nossa, segunda jogada boa, ó. Fez que foi, não foi. Saiu pela esquerda para vencer o Aguirre na finta. Como é que é? Tirou da foto o Aguirre. Levantou a cabeça, enxergou o Enio, tentou servir o Enio, teve desvio no meio do caminho. Aí o Abner volta com seu goleiro Gustavo. Juventude já com outra cara, né? Ó, e mais uma vez acionado o Giovani. Pelo jeito vai insistir bastante por ali. Ele agradece e dá aquela orientada no seu companheiro. Mais pra frente. Tem gente de aniversário pedindo a camisa do Bernabé. Será que vai rolar? Ou não, ela já tem. Né? Tem que tentar. Daqui a pouco o jogador tá por ali. Dá uma olhada, se comove. Não prometeu pra ninguém ainda a camisa. Quem sabe rola. Aí o Kelvin. Felipinho. Abner. 7 minutos, segundo tempo. Segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Lá vai o Abner tentando a enfiada de bola pro Taliari. Subiu o Vitor Gabriel para cortar. Bernabé, sem muita convicção, ele tentou tirar. E agora o Wesley. Bom, isso aí já é a treta que estava rolando. Agora vai ver o amarelo pro Wesley. Ele revidou, né, para cima do Jadson. Tinha sofrido um cartão. Agora pegou o jogador do Juventude, ó. E foi para pegar mesmo, né? Não é que errou o tempo de bola. Nossa senhora, deu um bico no joelho do Jadson. Eles já podiam ter levado o cartão amarelo. Ele acertou e dá o amarelo pro Wesley nesse lance e errou e não dá o amarelo pro Jadson naquela disputa com o Wesley. Perfeito, PC. Todo mundo já deu a sua entrada. Tomara que acabe por aí, né? Tá 1-1 nas entradas. Falta para a equipe do Juventude. Tem Everton, tem Felipinho. Felipinho deixa a bola. Vai o lateral direito. O Everton, a parada é pelo alto. Bateu, subiu depois do desvio. Facilitou a vida do Antony. Confirmação aí do cartão amarelo para o Wesley. Amanhã tem mais Campeonato Gaúcho. Tem Grêmio e Caxias. O Grêmio que é o cabeça de chave do grupo A contra o Caxias, que está no grupo do Internacional. E a gente relembra o regulamento. Os times enfrentam somente as equipes dos outros grupos. Não há um enfrentamento interno dentro de cada grupo. São apenas 8 rodadas. 3 grupos de 4 times. Imagem sempre bonita, a festa da galera. Com as faixas em vermelho e branco e as faixas com as cores da bandeira do Rio Grande, assim como o número na camisa do Juventude, né?
Rio Grande do Sul sofreu demais, né, com as tragédias das enchentes em todo o estado. E o Juventude desde então vem adotando esse número com as cores do estado. O Roger Machado aproveita para trocar uma ideia com seus jogadores, com o Borré, com o Thiago Maia. Ajustes finos. E o Cipriano é quem está sendo atendido nesse momento. Ô, Márcio, diga. Vamos aproveitar o jogo parado para falar sobre os reforços do Juventude. O volante, o Daniel Giral, 32 anos, você falava, né, que ele passou pelas categorias de base do Santa Fé, também jogou pelo Júnior de Barranquilha, estava no Milionários da Colômbia, tem 32 anos, tem contrato até o fim do ano que vem. Outro reforço para o Juventude é o zagueiro venezuelano Wilker Ángel. Ele está se recuperando ainda de uma lesão na coxa, ainda quando atuava no Criciúma, e vai precisar então aí de mais alguns dias para ficar à disposição do técnico Fábio Matias. São 2 reforços aí para o Juventude nesta largada de Gauchão 2025. Importante, Rogério de Areta. O torcedor já vai tomando conhecimento, né, de quem está chegando para reforçar. Wilker Ángel estava no Criciúma, zagueiro venezuelano. E o Nenê, com seus 43 anos de idade, aquela vontade, né, estampada no rosto de fazer sua estreia na temporada. Na Série A, os 2 jogadores mais velhos em atividade são o Fábio, goleiro do Fluminense, com 44 anos, e o Nenê, com 43 anos, atacante do Juventude. E tem muita qualidade, isso não muda nunca, né? Tá lá, empolgadão no seu trabalho de aquecimento. Será que vai pro jogo? Ele estava no banco de reservas na estreia contra o Ipiranga, não foi chamado. Assim como o Jean Carlos, que ficou no banco durante toda a partida, só que hoje já começou em ação. Vai mudar. Opa! Enquanto a gente está revendo Vitinho e Bruno Henrique foram chamados pelo Roger Machado, em seguida no Inter. Obrigado, Arildo. Novidades vem aí. Bruno Henrique e Vitinho, a gente está acompanhando. Vitinho, ex-jogador do Bragantino. Serão as primeiras alterações do Roger Machado nessa tarde no Beira-Rio. Borré na combinação. Tentativa do avanço do Alan Patrick. Bateu, voltou. Aguirre tenta buscar. Wanderson também. Consegue o desafogo o time do Juventude. Se acompanha de perto aí o Enio tentando escapar. E aí, de quem é a bola? O Bernabé já estava querendo cobrar rápido. Espera um pouquinho aí o Rafael Klein. Segura. Não autorizou ainda, tem jogador no chão. O Cipriano, ele já tinha sentido no lance anterior. E agora, mais uma vez, jogador do Juventude caído no gramado. Ó, agora o Abner foi quem desabou. Os 2 zagueiros se revezando aí no gramado, aí se atirando, né? Como tem que ser no gauchão. Comendo grama, se atirando para evitar a jogada promissora do time adversário. Dessa vez foi o Abner. Tá saindo o Thiago Maia, né, Arildo? Exatamente, saindo o Thiago Maia para a entrada do Bruno Henrique. Vamos ver quem vai sair para o Vitinho entrar. Wanderson saindo para a entrada do Vitinho. Muito bem. Aí Bruno Henrique já dando seus primeiros passos no gramado do Beira-Rio. Tudo isso com 13 minutos da segunda etapa. Fim de linha hoje para o Wanderson. Agora está com o Vitinho lá mais pro ataque, com o Bruno Henrique. A estrutura não é alterada, né? Entra o Bruno Henrique, jogador de meio de campo, qualificação de passe, poder de marcação. Vitinho, quem se lembra dele na temporada passada no Bragantino, é um jogador de velocidade. O Wanderson teve um primeiro tempo de oscilações, mas é sempre, e gosto de reiterar, levar em consideração que é início de temporada, nenhum jogador está sequer na metade da sua forma, todo mundo reaquecendo, né? Então o Wanderson foi discreto no jogo de hoje. O entrosamento com a Aguirre não tem a mesma sintonia fina que há pelo lado esquerdo entre Bernabé e o Wesley. Vamos ver agora como Vitinho, reforço para essa temporada, e Bruno Henrique, que já estava no Internacional ano passado, se comporta. Perfeito, PC. Segundo jogo de Inter de Juventude.
E vem a bola para o Alan Patrick. Trabalhando no meio com o Fernando. Devolução para o Alan Patrick. Tentou escapar de 2. Foi tocado com falta. E o Jadson dá um piti. Fica uma fera. Aí a bola já está com o Kelvin. Foi nessa disputa, né? O Jadson, o Enio, depois o Kelvin também. Ficou uma fera. Falta marcada e já cobrada. Jogo tenso, tem toda uma rivalidade. Inter e Juventude. Como falei, se enfrentaram 7 vezes na temporada passada. 3 pelo Gauchão, 2 pela Copa do Brasil, 2 pela Série A do Campeonato Brasileiro. Fernando limpa, sai jogando, não passa pelo Giraldo. Depois Giraldo chega atrasado, o colombiano. Pegou o Bruno Henrique por trás. Falta marcada no meio de campo. Não conseguiu segurar, né, o corpo. Estava no embalo aí o Daniel Giraldo. Vitão para Fernando. Desce um pouquinho o volante do Inter para ajudar nessa saída de bola. Já está com o goleiro Antony. Segue na cantoria a galera colorada no Beira-Rio. A bola chegou na boa para o Bernabé. Ele escapa da marcação do Enio. Volta a chover na imagem aproximada. Volta a cair uma chuva em Porto Alegre. E lá vai o Vitor Gabriel para a cobrança de mais uma falta. Fernando, Vitão. Vitinho na primeira participação. A chuva vai aumentando. Tá aí o Vitinho. Tomou um chega para lá do Felipinho, né? O Felipinho claramente levantou o Vitinho, faz a falta. O time do Juventude parece que está perdendo a paciência, né? Chegando atrasado na maioria das jogadas e consequentemente fazendo a falta. E sem meio de campo. A alteração feita pelo Fábio Matias com a saída do Giancarlo e a entrada do Daniel Giraldo não deu até agora a resposta que ele imaginava. Você vê que a chuva está apertando. Chuvas de verão, né? Refletores já ligados no gigante da Beira-Rio. Chuva aumenta. Mais uma vez a chamada tromba d'água. Bom para refrescar, mas né? Tava quente, né? Por aí. Mas, tem uma galera que tá ficando no seu assento. Diz, não, vou pegar essa chuva mesmo, vou me refrescar. Outros já estão ali procurando abrigo. Lá vai o time do Juventude com o Felipinho. Chega bem na cobertura o Aguirre. Só na bola. Lateral para o Juventude. E aí não adianta nem secar a bola. O Felipinho foi passar a bola na camisa. Em seguida já está encharcada de novo, né? Giovani. Volta aí com o Felipinho, mas pelo hábito. Vai Giovani. Fez algumas boas jogadas. Ele repete o drible. Dá certo de novo. É falta para o Juventude. Mostrando sua jogada de assinatura, hein? E levando vantagem sobre o Aguirre. É a segunda vez, que ele. E aí o Aguirre agora apelou para falta. Testando a capacidade defensiva do Aguirre e até o momento levando vantagem. Enquanto o Daniel Giraldo está muito discreto, ainda não se encontrou no jogo, o Giovani está se sobressaindo ali nessas jogadas pelo lado esquerdo. E cheio de moral, ele leva toda a pinta de que vai cobrar. Ele e o Felipinho na bola. Giovani. Combinou rapidinho ali com o Felipinho. Deve ter dito, deixa comigo. O Felipinho até abriu, sai da bola. Não tem nem mistério, vai o Giovani mesmo. Falta boa para a equipe do Juventude. Tenta meter pressão, colocou, desvio na barreira, a bola sai em escanteio. Lá vai o Enio para a cobrança. Escanteio para o Ju. E aí o Giovani consegue dar uma agitada, né? O jogo parecia estar ficando um pouco morno. O Giovani chega para fazer mais um drible, criar uma falta. Escanteio para o Ju. Se posiciona o Enio. Aí o Giraldo. Vai ser autorizado já. Os torcedores e as torcedoras mais precavidos do Internacional já tinham a capinha, né? A capinha de chuva preparada. E não tem chuva que atrapalha. A turma segue pulando na arquibancada do Beira-Rio. Enio agora sim autorizado. Aquele agarra na área. A bola abre bastante. Vem a tentativa do toque de cabeça. O rebote ficando com o Felipinho. Manda lá pra frente. Pra quem? Ficou com o goleirão do Inter. Quem não tem muitas informações, Giovani veio contratado pelo Juventude no futebol chinês.
em 14 partidas. Que passe, Borré chegou antes, que belo gol! Gol! Chama o Borré de novo! Que toque, que passe do Alan Patrick! E depois o Borré não dominou, não foi pro drible, que nada, enxergou o espaço. Contra-ataque muito rápido, poucos toques na bola, dominou, tocou na frente, que visão! Goleirão do Juventude caiu na finta, gol aberto, dá uma olhada na genialidade do Borré. Quer saber? Vou pra rede direto, nem me viu, goleirão, bola no fundo do gol. Inter 2 na inteligência, no talento, Alan Patrick para Borré, doblete do colombiano, 2-0 no Beira-Rio, PC. Alan Patrick sendo Alan Patrick, Borré sendo Borré e o Gustavo com uma saída absolutamente precipitada. Não entendi, tinham 3 jogadores do Juventude na jogada, não entendi o que o Gustavo foi fazer ali. O Borré não tem nada a ver com isso. Agora, como descortina o jogo o Alan Patrick, né? Você vê que no lance ele pede a bola, quando ela chega aos seus pés ele já percebe a movimentação do Borré. Internacional chega aos 2-0 diante de um Juventude que está nesse momento do jogo limitado só às ações do Giovani pelo lado esquerdo. É o cara que faz parecer fácil, né? Jogar futebol, joga suave, sem estardalhaço. O Alan Patrick, hein? Ele trabalha sempre com a seguinte possibilidade: quando a bola chega aos pés do Alan Patrick, ele tem mapeado no mínimo 2 possibilidades da sequência jogada. Lindo lance, tá chegando o Arildo, com o detalhe, diga, Arildo. Segunda assistência do Alan Patrick em 2 jogos desse campeonato gaúcho, ele que fez um gol de pênalti lá em Bagé, e o Borré chegando ao 13º gol com a camisa do Inter em 32 jogos. Legais os detalhes trazidos pelo Arildo. Começou com tudo a temporada, hein? O Alan Patrick, 2 assistências e 1 gol. Enio para Everton, chega Bruno Henrique, chega firme, chega forte para roubar essa bola. Aí o Borré, cheio de moral, trabalhando de costas para a marcação. Ele consegue dar o seu jeito, agora o Alan Patrick volta. Só para completar a informação sobre o Giovani, ele estava no Guangxin Liao, do futebol da China, e fez 14 gols em 31 jogos por essa equipe. É uma bela média, né? O Giovani tentou dar um gás para o Juventude, mas nesse contra-ataque espetacular, o Inter chegou ao segundo de calcanhar, belo passe, não chega a dominar o Bernabé. E depois a arbitragem pega a falta do argentino. Vamos rever? Toque de calcanhar do Wesley, ó. Por outra câmera. Toque de rara habilidade. Ele já tem um jogo de memória ali pelo lado esquerdo, né? Apesar do início de temporada, tá tudo ali na cabeça. Essa dupla funcionou muito bem ano passado. Bernabé foi o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, e Wesley, se você fizesse 2 seleções de melhores jogadores do campeonato, ele certamente seria incluído na outra. Tentam repetir a dose, quem sabe fazer ainda melhor em 2025. Bernabé e Wesley, combinação funcionando. Agora o Bernabé faz mais uma falta. Chega atrasado, faz falta em cima do Enio. Tem pressa o Juventude. Tenta voltar pro jogo. Tá 2-0 pro Colorado. Abner para Cipriano. Cipriano estica essa bola com o Giovani, ó, vai a Juventude, onde estava dando certo. O Giovani agora mais marcado, consegue boa inversão, a bola chega para o Enio. Saltou o Bernabé, desabou, não teve nada no lance, vai o Enio de novo. O Enio gosta do mano a mano, gosta do enfrentamento. Kelvin faz o passe no meio do caminho, a bola ficou flutuando. Facilitou aí para a intervenção do Aguirre. Depois o Vitinho é quem bota para frente. Cipriano toca de cabeça, chega o Aguirre, trabalha com o Borré, Kelvin chega em cima do lance. Cipriano toma conta da bola, volta com o Gustavo. O time do Juventude procurando espaço. Vai pro passe longo o Felipinho, para a velocidade do Taliari. Vitão bem na cobertura. A jogada de tranquilidade, toca pela linha lateral o Vitão, para não se complicar. Giovani, o Felipinho. Entrega para Abner. O zagueirão domina, com o campo todo pela frente. Enxerga o Everton.
Vai meter na área o Everton. Vamos ver pro Taliari. Não chega até o Taliari porque o Vitão sobe alto para cortar. Bernabei, Wesley. Tenta dominar girando. Intervenção do Everton. Depois o Jadson bota na frente. Toque com falta. Toque faltoso. O Jadson já está esbravejando há algum tempo em campo, né? As coisas não vão dando certo para a equipe do Juventude. Tem agora uma falta. Como está em fase de observação, por ser início de temporada, o Matias já deve ter percebido que a qualidade do seu meio de campo foi muito impactada pela saída do Giancarlo. Será que vai pintar Nenê? Falou em qualidade de meio de campo, já vem à mente o nome do Nenê, né? E vai sim, viu? Já deu um pique lá, deve entrar em seguida no Juventude o vovô garoto Nenê. Perfeito, Giareta. O PC falou, tá sentindo falta de qualidade. A gente lembra do Nenê e o técnico lembrou também, né? Vai ser a novidade na equipe do Juventude. Vai jogar os primeiros minutos o Nenê nessa temporada. E aliás, como resolveu, né, o Nenê nas últimas temporadas pelo Juventude, muitas vezes, inclusive chamado assim, né? Chamada fogueira, né? As coisas estão indo mal e o Nenê entra, dá uma assistência. É um passe diferenciado. É para reposição o time do Inter com Antony. Ligação direta para Borré. Conseguiu chegar no campo de ataque com o lateral. Nesse sentido dá certo a ligação direta. Vai começar a trabalhar essa bola já no seu campo de ataque perto da área. Vamos para a troca então, Giareta. É isso aí, tá entrando camisa 10 Nenê na equipe do Juventude. Em seguidinho a gente confirma quem sai. Não consegui ver daqui. Kelvin, camisa 15. Tá saindo aí, cumprimenta agora o Lucas Batista, que é o auxiliar técnico do Juventude. Feita a substituição, aí tem o Nenê. 67 jogos do Nenê com a camisa do Juventude hoje. Perfeito, 67 jogos, 43 anos de idade. É o Nenê, já tem uma história bonita, né? A história não é tão longa, mas rolou essa química do Nenê em Caxias do Sul. Você vê que ele entra aqui mais por dentro, mais próximo ao Gabriel Taliari. E agora quem chega? Abner, ele tira do Vitinho. Rolou aquele impasse, aquele momento de indefinição da defesa do Juventude, hein? O Vitinho ia se apresentando. Se salvou, depois o Abner ainda deu tempo de buscar essa bola. Agora o Vitão faz o passe longo pro Vitinho. Chega Cipriano pelo alto, 1,96 m, ganha mais uma. Aí o Bruno Henrique faz a finta, joga pela direita. A bola vai chegando pro Wesley, depois saiu de impedimento, né? Ih, rapaz, e veio um carrinho do Cipriano depois, hein? Se estivesse em condições legais aí o Wesley ia ter tomado uma falta e possivelmente o Cipriano ia tomar cartão amarelo. Eu vejo o lance, ó, o Wesley foi bem demais na finta, né? E aí o Cipriano jogou ele pro alto, o PC, aí já não estava valendo. A compreensão do Cipriano do lance é completamente equivocada. A maneira que ele foi, se o Wesley não está impedido e o impedimento foi assinalado, ele receberia cartão amarelo, me parece que vai receber. Recebeu ainda assim. Movimentação. O bote que ele dá é uma leitura completamente equivocada do que o lance pedia. Perfeito, PC. Não é possível marcar falta, né? O lance estava parado, mas o cartão amarelo está liberado por esse movimento, né? Jogou o jogador colorado pro alto. O jogo já estava parado. Cartão amarelo para Cipriano. Ronaldo e Luca em seguida no Inter. Já estamos vendo aí o Ronaldo e o Luca. Mais duas alterações do Roger Machado. Já tinha colocado Vitinho e Bruno Henrique. Aí o Vitinho trabalha pela direita. Bruno Henrique, Bernabei, volta com o Vitor Gabriel. Esse é o Fernando. Aí o Bruno Henrique. Bernabei. Está recuando o time do Inter. Fernando ameaça a inversão, é o que ele faz. Alguns metros atrás de onde está o Aguirre, mas dá tempo de chegar. Passe na vertical, lá na meiuca para o Borré. Consegue dominar, consegue escapar da marcação do Enio. Bernabei. Vem aí Ronaldo e Luca. Novidades do Roger Machado no Colorado.
Amanhã tem mais Gauchão, Grêmio e Caxias. A gente abre a transmissão logo depois de Botafogo e Bangu pelo Carioca. E a bola rola 20h30 no Sport TV. De novo correndo para trás, aquela indefinição, não tá legal, né? Mas conseguiu proteger o Abner, essa até a intervenção do Gustavo dentro da área. Pegou com as mãos o goleiro do Juventude. Aí o Enio. Chegou no bote, em cima do lance, o Bernabé. E agora vão rolar as trocas, né, Arildo? Vamos lá, o Luca está entrando no lugar do número 21, o Wesley está saindo. E o Ronaldo, vamos ver quem vai sair para ele entrar. Mas aproveitando, o Ronaldo veio do Juventude, inclusive, assinou contrato até o fim de 2026, já tinha trabalhado com o Roger Machado no Bahia. Tá? Então, 16 nos 5, Ronaldo saindo para, na verdade, o Fernando saindo para a entrada do Ronaldo. Obrigado, Arildo. Formações do Arildo e o Ronaldo, então vai enfrentar seu ex-clube, Giovani. Já aparece a bola pro Nenê, com apetite, o vovô garoto já tenta bater, girando, antes mesmo de dominar. Lateral já cobrado pelo Juventude. Aí o Felipinho. Fim da linha para Fernando e Wesley. Nessa partida, Luca e Ronaldo, as novidades no Colorado. Tá no gauchão, tá no coração, tá no Sport TV. Superbet, super seguro, regulamentado e com saque garantido. Jogue agora. Sobe um pouco a marcação o Juventude. Bate na bola o Cipriano, dá certo. Taliari, o passe atrás, o passe errado pro Jadson. Depois chegou deslizando no carrinho, a tentativa do Colorado de retomar essa bola. E as mudanças do Roger, PC? Ele já mexeu em 2 posições do meio de campo, sem alterar a estrutura, manteve apenas a formação original. O Alan Patrick, que está aqui um pouco mais adiantado, dentro do grande círculo. O Luca entra um pouco aberto. É aquela história, né? Você tem que rodar o time para não desgastar ainda mais os jogadores, fazer com que cada vez mais eles estejam sintonizados com a temporada. Wesley, mais uma vez, muito bem, mostrando um entrosamento afinadíssimo com o Bernabé pelo lado esquerdo. E Juventude, Nenê, mete na área. Choque entre os jogadores. A arbitragem pegou a falta do Enio. Parou o lance. O Enio desabou. Jogo parado. A posse de bola do Inter. Vai encaminhando vitória nessa segunda rodada, na estreia em casa no Campeonato Gaúcho. Outro jogo em andamento pelo Gauchão. São Luís e São José vão empatando. Ainda hoje tem Brasil e Guarani. Jogos deste sábado do Gauchão. Amanhã destaque na programação do Sport TV. Grêmio e Caxias, 8h30 da noite. E o passe longo. Domina Borré. Ó, anota direitinho aí. Gauchão, segunda rodada. São apenas 8. Logo a gente já vai ter encaminhamento aí de vaga para semifinal. Depois da fase de classificação, semifinais. Jogos de ida e volta e a final também em ida e volta. Não tem muita amarração nesse Campeonato Gaúcho. E aí, para fins de rebaixamento, os 4 últimos vão disputar um quadrangular com jogos de ida e volta dentro do quadrangular. Parece ser uma fórmula muito justa, né, para decretar rebaixamento, especialmente. 32,5, vamos para troca, né, Jareta? Isso aí, Emerson Batalha vai entrar no Juventude agora. O jogador é meio campista, meio atacante. Tá saindo o Enio, né? O Enio é atacante pela ponta. E então ele acaba cedendo lugar aí para o Batalha, que acabou de entrar agora. Maravilha, mais um colombiano em ação. Enio muito participativo sem a bola, mas ele precisa desenvolver mais ambição quando estiver com a bola. Procurar explorar o drible, a jogada em direção à linha de fundo, como faz quando recebe a bola, aquele que você viu ali, que é o Giovani, pelo lado esquerdo. 33, segundo tempo. O Batalha, que é natural de Tumaco, na Colômbia. Passou por América de Cali, Talheres, Patronato, Independiente Medellín, Santa Fé, Aliança. Agora a recuperação de bola justamente dele. Estamos falando de ti. E o cara aparece para roubar a bola, para ilustrar o que a gente está falando. Falta em cima do Batalha.
Recuperou a bola, sofreu a falta. Acompanhando com detalhe a chegada em cima do Batalha. Segue a chuva, diminuiu um pouco a intensidade, mas está chovendo ainda em Porto Alegre. Abner. Toque pro lado para Cipriano. Aí o Juventude ganhou por 2-0 na estreia contra o Ipiranga, está perdendo por 2-0. E o Inter, que empatou, está conquistando sua primeira vitória. Bernabei. Toma a frente o Bernabei, ganha a posse de bola. A inteligência, né? Ele chuta em cima do adversário, fica com o lateral. O Juventude com isso já queimou as suas 5 alterações. O Roger pode fazer mais uma ainda se quiser. Toca pro alto o Alan Patrick. A bola vai cair para ele de novo. Ó, toque de cabeça do Luca. Já apitou o árbitro. Tá parado, gente. Ele tá dizendo, prestem atenção no apito. Tá tendo dividida, treta depois que ele apita. O Luca foi com muita coragem de cabeça. Chegou à frente aí do Filipinho. Absorveu o impacto, foi falta. E depois seguiu tendo... Não marcou falta não. Ele simplesmente parou a jogada. E começa com bola ao chão. Aí o Everton vai pro passe longo. Esse apito veio da galera, tá? Alguém tá com apito e causa aquela confusão. Os jogadores estão concentrados. A gente tenta manter, não entrar nessa também, né? Everton. Faz a inversão o Everton. A bola subiu demais, pegou um efeito esquisito, facilitou pro corte do Aguirre. Volta lá pra frente, Borré, tenta na trombada. O jogo tá amarrado, agora uma sequência de faltas. E o Inter vai encaminhando assim a vitória sem sobressaltos, né? Sem sobressaltos, exatamente. Vamos acompanhar aí o Emerson Batalha. O Batalha tenta mudar essa história. Foi costurando uma jogada individual. Nenê pra Giovani. Giovani enquadrou o corpo, bateu no meio do gol. Defesa fácil, firme de Antony. Há muito tempo que a equipe do Juventude não ameaçava o Internacional. As jogadas ofensivas do Juventude nesse segundo tempo tiveram sempre a participação do Giovani. Mas o meio de campo do Juventude caiu muito. O Internacional administra o jogo. O Roger mantém o Alan Patrick, que é aquele que com o passe pode encontrar a solução ofensiva mais favorável à equipe do Internacional. E percebe-se aí que os ajustes do Internacional não serão tão intensos quanto o Juventude precisará fazer de ajustes, o Fábio Matias, especialmente no seu meio de campo. Esse é o 10º jogo do Fábio Matias no comando do Juventude, 4ª derrota até aqui. Tem 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Por sua vez, o Roger Machado está chegando a 29 jogos. Para tudo porque teve gol. Bolinha apareceu. Vou saber já onde que foi esse gol agora. Ó, gol do Cruzeiro, Lautaro Dias. Tava na hora, né? Convenhamos. Aí o passe na frente, sai do gol. O Betinho tava aprontando, PC, diante desse Cruzeiro que se reforçou bastante. Agora consegue chegar ao empate com o Lautaro Dias. Precisa transformar um forte elenco num time competitivo. O elenco é forte. Aí esse é o primeiro ponto. Isso é uma constatação. Agora tem que ter a construção de um time competitivo. Aí o Jadson tenta ser competitivo agora o Juventude, mas o Bernabei aparece para fazer a intervenção. Diga! Última alteração do Roger Machado em seguida no Colorado. Iago Noal, garoto criado na base, tem 17 anos, vai entrar daqui a pouquinho no Inter. Beleza, Arildo. Já antecipando a próxima e a última alteração do Roger Machado, garoto do celeiro de Ases, Iago Noal. Vitinho. Trabalha com o Vitor Gabriel. Esse é o Ronaldo, ó. Domina Ronaldo. Abre essa bola com o Bernabei. Já olha para a área. É pro Borré. Ele busca. Ia chegando na segunda trave o Luca. Tem alguém com um apito chato pra caramba, hein? O jogo tá rolando. Teve desvio. É escanteio. O cara se diverte, tenta atrapalhar os jogadores. Ó, sai o Alan Patrick, né? Isso aí, Alan Patrick deixando o gramado para a entrada do Iago Noal.
Todas as informações com Arildo Palermo, com Rogério Giareta, Inter e Juventude, e a abraçadeira de capitão indo pro Vitão, homem que está em alta. Jogador que é fundamental na equipe do Internacional. Foi muito importante na temporada passada, jogador raro no futebol brasileiro, de qualificação de passe, de sempre, ao receber a bola, já trabalhar com duas opções, encontrar solução. Bate muito bem em bola parada, escanteio, cobrança de falta. Enfim, é a referência da equipe do Internacional. É bom de ver jogar, né? Um cara como esse, né? Exatamente, até porque no futebol brasileiro esse tipo de jogador passou a ser exceção. Houve um tempo que ele era uma regra no futebol brasileiro. Tem escanteio Internacional, já com 5 alterações. A parada pelo alto, veio o corte. Agora Bernabé bateu de primeira. A bola explodiu na parede. Tinha muita gente do Juventude, voltou pro Bernabé. Iago Noal, primeira participação do Iago. A tentativa da finta, sai lateral. E aí o Borré segue em campo. O Borré com seus 2 gols marcados. O segundo foi bonito demais, né? O passe genial, como a gente falava, do Alan Patrick. E a percepção do Borré, porque saiu mal o Gustavo, deixou o gol aberto. E aí com um toque na bola, o Borré de fora da área, com tranquilidade, jogou pra rede. Aí vem o Vitinho, vai daí, Vitinho! A bomba pelo alto! Lá estava o goleiro Gustavo, pegou forte, pegou pesado, Vitinho, solta a bomba de novo, Vitinho! Tentou fazer um golaço no Beira-Rio. Ó, por outra câmera, um pouquinho, né, na direção da gaveta, ia ficar difícil pro goleirão. Bola muito pesada. Voltou Jadson com Everton. Evita a saída, toca no Nenê. Tenta girar para cima do Vitão, antecipa legal o Vitão. Esse é o Luca. Bola dividida. Apareceu o Giraldo para tocar por último na bola. Posse de bola do Inter. Tá chegando a 41 do segundo tempo. Vai para a cobrança aí o Aguirre. E como eu falava, o Roger Machado chegando a 29 jogos e a 14ª vitória pelo Internacional. Agora 14 vitórias, 9 empates e 6 derrotas é a campanha de Roger Machado pelo Inter. Bruno Henrique. Tapinha para o lado. Nos metais na arquibancada, o hino do Esporte Clube Internacional. A galera fazendo sua festa, se reencontrando com o Inter em competição oficial, né? Teve aquele amistoso contra a seleção mexicana. Primeiro jogo oficial do Beira-Rio da temporada. No contrapé veio o passe. Não se entende o time do Juventude. Esse é outro ponto que o Fábio Matias terá que observar. O Juventude erra muito. Jogadas não tem sequência pela imprecisão na troca de passe. Depois de mais um erro, o tempo vai passando, o Inter já não tem tanta pressa. Bernabé joga lá para o campo de ataque. Bola escorada pelo Borré. Não teve domínio na sequência o Ronaldo. Público. Saiu o público, tinha uma expectativa boa. Já saberemos o público final. Pode ser agora. 21.338 torcedores na tarde de hoje no Beira-Rio. A projeção do Inter era de 25 mil. Não chegou a 25, mas um público bom, né? Primeira, muita gente ainda pegando praia, né? Férias escolares, muita gente no litoral, mas os colorados de Porto Alegre compareceram aí para essa marca de 21.338 torcedores. Estreia do Inter no Gauchão em casa. Vitória tranquila, né? O Internacional manteve a estrutura, a base da temporada anterior. Teve reforços como o Vitinho, que você viu aí em campo, mas a estrutura, Ronaldo também foi treinado pelo Roger no Juventude ano passado. Terá o desfalque do Bruno Gomes. Aguirre hoje ainda muito discreto, não tão eficiente assim na marcação, mas foi mantida a estrutura da temporada anterior. Uma vitória tranquila. A equipe do Juventude, especialmente no segundo tempo, incomodou muito pouco.
Pois é, e agora a curiosidade, PC, já pensando em tabela, é muito cedo, mas é porque acaba muito cedo também. Com 8 rodadas a gente já vai ter definição, então provavelmente já, se não agora, mas daqui a 1, 2 rodadas, vai todo mundo ficar ligado no que estão fazendo os outros times dos grupos, né? Então o Caxias está no grupo B, o grupo do Inter, e joga contra o Grêmio amanhã. O Caxias venceu a primeira, tem 3 pontos. A lógica é o torcedor colorado secar o Grêmio, mas se o Caxias vence, já vai para a liderança do grupo B com 6 pontos. Aí eu queria perguntar para o Colorado o que ele vai fazer, né? Enfim, é começo de temporada, começo de campeonato. E aí vai ter cartão amarelo. Nenê recebe o cartão amarelo, ele desabou também, mas pegou o jogador colorado com 44,5. O Grêmio, por sua vez, está no grupo A, tem 1 ponto. O São José está empatando com o São Luís, está chegando ao segundo empate. No grupo A ninguém venceu. Na primeira rodada, o São José chegando à segunda partida, o segundo empate. O Grêmio empatou na largada também. Amanhã tem Grêmio e Caxias. O Inter, nesse momento, antes do jogo do Caxias contra o Grêmio amanhã, está na liderança do grupo B com 4 pontos. O árbitro Rafael Klein esperou o Nenê levantar-se para aplicar o cartão amarelo. Por esse toque aí, ó. Esse carrinho. É merecido, né? Mais 5. Repete a dose do primeiro tempo. No primeiro momento dá 5 minutos. Tivemos o pênalti, né? E aquela demora do VAR. Depois foi acrescido ainda 1 minuto na primeira etapa. Tivemos 6 no total. 5 minutos é o que determina o árbitro. E o Nenê deu o carrinho, acertou o jogador colorado, recebeu o amarelo, mas acabou sentindo, ó. Tá caminhando com dificuldade o Nenê. Bruno Henrique vem em batalha numa blitz para tentar roubar essa bola. A bola recuada com segurança para o Antony. Ele não pensa muito, vai jogar lá para frente. Tá com boa vantagem, empurrou, né? O Filipinho empurrou o Luca. Claramente, falta do Filipinho. Muito instável o Filipinho. Na marcação, no apoio ao ataque. É um dos pontos de atenção para o Fábio Matias no jogo de hoje. Vamos ver o que vai conseguir fazer para a próxima rodada. O Juventude na terça-feira vai encarar no Alfredo Jaconi o Guarani de Bagé. É a terceira rodada para o Juventude. O Inter vai jogar contra o São José fora de casa, mas o jogo não vai ser no Paço da Areia, não. Vai ser no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. São José Internacional pela terceira rodada. E já na quarta rodada teremos o clássico Caju. Então é um desafio, né, PC? Você vem sublinhando questões que claramente o Fábio Matias vai ter que trabalhar. Já tem um clássico contra o Caxias. Isso. Tem muitos pontos a serem trabalhados. Especialmente como fazer com que, não tendo Jean Carlos, o meio de campo seja mais participativo no jogo. Hoje a saída do Jean Carlos no intervalo, muito provavelmente por desgaste, provocou um impacto desfavorável no rendimento coletivo da equipe do Juventude. Vitão controla os movimentos do Inter, chegando à primeira vitória no seu segundo jogo no Gauchão. Mais uma falta agora do Gabriel Tagliari. Questão de poucos minutos os 3 pontos serem confirmados para a equipe colorada. E terminou Cruzeiro e Betim. Cruzeiro sem vencer no campeonato pela terceira rodada. Cruzeiro 1, Betim 1. Foi buscar o empate agora há pouco, né? Já numa reta final de jogo com o Lautaro Dias. O Betim saiu na frente. Jogos às 4h30. Os seus momentos finais pelo Mineirão, pelo Mineiro já acabou. Aí o Vitinho. É ele quem controla essa bola. Toca com segurança para Bernabei. Vai trocar passes o Inter. Ronaldo, fazendo sua estreia. Ronaldo acionando aí o Vitão. Vai Vitão, tocando para Aguirre. O Borré tá ali, ó, se movimentando, de olho, quem sabe um hat-trick para fechar a conta. Terminou também Volta Redonda 0, Flamengo 2. Mengão vencendo na quinta rodada do Campeonato Carioca. Aí o Bernabei contra 2, Bernabei batalha.
Ó, o Batalha girando pra lá, pra cá, cavando espaço, entrou com muita vontade. O Batalha agora falta pra cima do Juventude. Assim começa a temporada colorada no Beira-Rio de forma oficial. Um ano importante, o Internacional já começa na fase de grupos. Foi buscar a classificação para a Libertadores no ano passado, no segundo turno, até com certa tranquilidade, né, PC? O Batalha entrou com 32 minutos do segundo tempo. Dá a impressão de que poderá ser um jogador muito útil para o Juventude na temporada. Entrou preciso ali na marcação, mas especialmente aqui, ó, nessa parte do campo, querendo partir para cima, tentando o drible, chamando a falta. Ó, e mais uma falta marcada nesse setor aí, o Batalha dando trabalho, o Batalha desde que entrou. PC, o que dá para sublinhar dessa estreia colorada no Beira-Rio? O lado esquerdo. Eu acho que Alan Patrick e o lado esquerdo, formado por Bernabé e Wesley, serão os pontos fortes do Internacional nessa temporada, como foram já no ano passado. E o Roger vai tentar também fazer com que o lado direito, a partir da contusão do Bruno Gomes, seja com o Aguirre, um lado também forte ofensivamente e eficiente defensivamente. Muito bem, são as projeções para esse Inter 2025, para esse Juventude. Temporada começando, acabando a segunda rodada para Inter e Juventude. O Juventude tenta descontar. Everton finta, deixa com o Nenê, né? Bate na bola, o Nenê cheio de veneno, tira a Luca de cabeça. Sai lá de trás o time do Internacional. Chegou a ameaçar, a apitar o árbitro Rafael Klein. Permitiu, mas essa bola alçada para a área. O toque de cabeça do Abner pela linha de fundo. Vai terminar. O Cipriano, né? 1,96 m. Ganhou mais uma pelo alto. Deve ter sido o último movimento. Ele chegou a levar a mão perto da boca, hesitou. Agora sim, perde a bola. Tá terminando. 3 pontos para o Inter. Vai saltando para a primeira posição no grupo B. Segunda rodada. Apita Rafael Klein, vitória colorada no Beira-Rio. Doblete de Borré. No primeiro tempo, um gol de pênalti. E no segundo tempo, um belo gol na assistência do Alan Patrick. Agradecendo ao Arildo, ao Rogério Giareta, ao PC. Obrigado a você que esteve com a gente. Siga de olho na programação. Vem aí, SESI Bauru e Goiás. Na sequência, o vôlei